Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Hoje tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Hoje tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Tem, tem, tem. Tem. Hoje tem café? Hoje tem café? Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café,
Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem? Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Tem, tem, tem. Tem, você tem café? Você tem café? Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Você tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café.
Oxe, tem café? Tem? Eu vou. Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Oxe, tem café? Tem. Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Oxe, tem café? Tem. Eu vou. Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Oxe, tem café? Tem. Eu vou. Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Pra poder funcionar isso. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Tem. Oxe, tem café? Ele saiu só aqui, pô. Falta 1 minuto e 18. Oi. Oi. Pô, já tô contando as horas. E esse real Oi. passado? Oi. 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 Eu não enxerguei nada. Oi. 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 Mas ele bate mesmo com Oi. Papel, Oi. melhor com papel. Oi. Por que você tá de máscara, pai? Oi. Por que você tá de máscara? Oi. 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 Tira a Oi. máscara. Faz de conta que tá só Ele quer tirar quando começar a live, deixa ele. É, o pessoal vê que ele está de máscara. Oi. 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 46. Se não for passar na TV, eu nem assisto. Oi. Oi. Os bastidores é o melhor, gente. Gente. Será que esse bicho parou, velho? Bolinha, que susto que eu tive agora. Você joga. Quem é? Palmeiras. É do Palmeiras. Não deixa. Eu estou inventando, cara. Oi, Palmeiras, oi, eu vou tirar o oi. cara aqui. Né? Sabe, não tiver a mesma Se coisa. fosse o São Paulo, era do mesmo jeito. Oi. Pior. Oi. Já é melhor o Palmeiras. Oi. Oi. Tá saindo na fala da gente. Nada. Tá saindo na fala da gente. Nas correria, eu tava com esse bicho aqui na mão, pá, no chão. Acho que foi. Não tá não. Tá não, pode ficar tranquilo. Tá. Tá, Débora? Mentira. Ah, não. Tá, se eu obedecer. A voz do meu tá mandando. Oi. É, agora vai ter que ser o som aqui mesmo. Mas vamos testar mesmo. Bora. Vou usar isso aqui mesmo. O Eita, notebook. realmente, ela sou o povo falando. Oi. Ô, galera, eu vou entrar, viu? Vamos lá? Tá certo. Dá pra... Ele tá certo. Tem que fazer o teste. Que é pra se a que tá saindo. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos hoje mais uma vez aqui com a nossa live. Agradeço a cada um de vocês que estão acessando aí o YouTube para o nosso bate-papo semanal. Quero falar hoje a respeito da nossa saúde, da saúde de Jurema, como nós trabalhamos a saúde no nosso município. Em 2005, quando eu assumi o governo municipal, uma das nossas preocupações foi a saúde, porque não existia uma saúde feita profissionalmente. As pessoas que trabalhavam na área de saúde eram pessoas leigas, né? E que não tinham conhecimento científico para poder exercer a função. E a nossa preocupação foi justamente essa. Primeiramente, qualificar os profissionais e contratar pessoas que realmente fossem capacitadas para exercer a função na saúde. A nossa saúde era debilitada. Nós não tínhamos no município uma ambulância sequer, nós não tínhamos uma farmácia municipal que fornecesse o remédio
para essa população carente. Nós não tínhamos um médico para poder atender às necessidades daquelas pessoas que estavam enfermas e que procuravam o hospital e não tinham um médico para atendê-las. Nós reativamos a questão dos PSFs, né? Porque existia um no Mocóis, onde só tinha o letreiro na parede, mas dentro do prédio não existia nada. Não existia o suíte do meio, o de Queimadas não tinha um médico para atender, simplesmente era um posto de vacinação. E assim nós começamos a trabalhar, né? Pegamos o PSF do Castelo, que todos os PSF estavam concentrados neles, e redistribuímos para poder atender melhor a cada comunidade. Nesse período que eu fui o administrador do nosso município, nós adquirimos 8 ambulâncias. Eu tinha uma ambulância no Sem Terra, na Esperança, eu tinha uma ambulância no sítio Cabeça Dantas, eu tinha uma ambulância na Vila de Santo Antônio das Queimadas, eu tinha uma ambulância no Mocóis e eu tinha uma ambulância no sítio do Meio e 3 ambulâncias aqui no hospital. 2 ficavam na parte de cima e a mais nova sempre ficava na garagem. Nunca faltou, nesses 8 anos que eu administrei nosso município, uma ambulância 0 km na garagem. Como atualmente o prefeito Aguinaldo vem mantendo todo esse serviço e ampliando, né? Construímos a policlínica. A policlínica ela deu uma nova cara à saúde de Jurema, porque nós tínhamos lá várias especialidades. Nós chegamos a ter 13 especialidades atendendo nosso município por semana. E a gente atendia até pessoas que vinham de Lajedo, que vinham de Panelas, vinham de Birajuba, de Calçados, enfim, de toda a região para ser atendido na policlínica. Tinha o pediatra, tinha o psiquiatra, uma fonoaudióloga, tinha ultrassom, tinha oftalmologista, tinha dentista, tinha terapeuta ocupacional, enfim, várias especialidades dentro da policlínica. E essa foi a forma que nós encontramos de melhorar a saúde de Jurema. Por que essa minha visão na saúde? Porque no ano que minha mãe faleceu, em 2004, ela simplesmente teve um infarto aqui onde eu estou nessa mesa, e nós procuramos o hospital para que pudesse socorrê-la. E quando chegou no hospital, eu tenho certeza que não foi os administradores da época que deu essa orientação, mas quando chegou lá no hospital, tinha uma parteira e ela disse simplesmente o seguinte, que não tinha como vir socorrer porque era a mãe de Galego. O paciente não poderia ser socorrido em casa, ele teria que ir para o hospital. Ora, como é que eu tinha como levar minha mãe nos braços daqui para o hospital? E a partir daquele momento, eu fiz um juramento que se eu chegasse a administrar nosso município, ninguém morreria a mim. Morrer sim, quando Deus permite, mas amigo não. Então, por isso que nós fizemos tanto investimento na saúde. E a nossa saúde foi quem me reconduziu a administrar o município. Foi através da saúde, do bom atendimento. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe que Jurema hoje ela tem uma saúde de qualidade. Tem um Paulo que é aqui ao vivo e ele está acessando os vídeos para poder passar alguns Olá, meu querido depoimentos Jurema. profissionais da época. Estou vindo hoje aqui para falar de um cara que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração e o trato como o pai da saúde de Jurema. Eu acho que todos os juremenses se lembram, quando nós chegamos para assumir a saúde de Jurema, em 2005, nós encontramos uma saúde falida, uma saúde fechada, onde o hospital estava com cadeado na porta. Não existia atendimento de clínicas, não existia médicos, não existia ambulância, não existia medicamentos.
Odontologia nem se fala, porque o que tinha era um atendimento de extração dentária numa cadeira de barbeiro, e o amigo Galego nos deu carta branca para que nós fizéssemos uma saúde de qualidade que se tornasse referência em toda a região. E nós fizemos, na cidade, na zona rural, sem distinção. Recebemos todos de braços abertos, abrindo postos de saúde, serviços de odontologia, clínicas, policlínica, aquisição de ambulâncias, o zelo pelo servidor, pelo funcionário público, a saúde na feira, o cuidado com os agentes de saúde, enfim, tantas outras coisas boas que nós trouxemos para os juremenses. Então é por essas e outras que eu quero fazer uma referência toda especial para esse meu irmão Galego, que Papai do Céu te abençoe, que te dê muita luz, muita paz e que sempre esteja no teu caminho. E aproveito esse momento para deixar um recado também para todos os juremenses, que nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, todos devem se cuidar. Não devemos bater de frente com a ciência e tampouco desrespeitar o anúncio das autoridades. Por isso que é muito importante o uso da sua máscara e também manter o distanciamento social. Isso é o que salva vidas. Estamos vivendo a maior crise sanitária de todos os tempos do Brasil. Mais de 100 mil mortos. Temos que ter todo o cuidado possível para que a gente não se transforme em um agente multiplicador deste vírus, que é letal e a gente sabe que mata mesmo. Então eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os juremenses, um beijo no coração de cada um de vocês. E quero dizer a você, Galego, em especial a você, que não há nada no mundo que possa medir o tamanho do amor que você tem por essa cidade. Grande abraço, meu irmão, muita paz e que o Senhor esteja sempre com você, meu irmão. Beijo no teu coração, tenho uma grande admiração por você. Bem, vocês viram aí o secretário Roberto Maciel, uma pessoa de extrema capacidade profissional, e naquele momento eu sou leigo em saúde, então eu teria que ter uma pessoa que fizesse a minha saúde, que tivesse condições de modificar todo aquele sistema que tem aqui em Jurema. É como você falou, Roberto, aqui em Jurema nós não temos medicamentos, nós não tínhamos... tinha um dentista, mas ele trabalhava numa cadeira de barbeiro, naquela cadeira de ferro antigo, né? Então, fui muito feliz na minha escolha, escolhi uma pessoa extremamente competente, que soube montar a sua equipe, soube capacitar todos os funcionários, inclusive os de Jurema, que a gente não poderia deixar de lado, né? E nós o qualificamos. Então eu agradeço muito a você, Roberto, pela saúde que nós fizemos aqui no nosso município. E eu esqueci de uma coisa. Você está aí com a sua caneca, com a sua garrafa, então vamos tomar um café, que a gente tem que tomar o cafezinho da lei. Então aqui nós vamos saborear esse delicioso café para a gente poder continuar com a nossa live. E agora nós vamos ouvir a nossa amiga Vilma, mas vamos primeiro tomar aquele café saboroso. Boa noite, pré-candidato Galego. Boa noite a todos os juremenses. É um prazer participar do Café com Galego e principalmente falar sobre saúde. Saúde essa que em 2005 iniciamos, na época de Galego, onde a gente encontrou não um hospital, um elefante branco. Começamos em 2 de janeiro de 2005 realmente a transformar a saúde de Jurema para o povo de Jurema, para os juremenses tão sofrido que não tinha esse direito a uma saúde digna. Iniciamos em 2005 esse governo com compra de ambulância, porque recebemos ao hospital que não tinha uma ambulância para um socorro imediato. Conseguimos 2 ambulâncias com recursos próprios do governo municipal. Fizemos uma reforma que faltava muito no hospital, contratamos profissionais de diversas especialidades, de diversos segmentos dentro da saúde, como técnicos de enfermagem, que não tínhamos, enfermeiros, médico plantonista, recepcionista, motorista, vigilante. Então fizemos uma grande evolução de início à saúde de Jurema, porque o povo juremense precisava
Isso era uma preocupação do governo na época galego, por experiência própria, teve no leito de morte da sua mãe, não teve assistência médica nem o apoio adequado, e com isso ele frisou mais ainda a saúde para todo e para todos, sem discrição de partidos políticos, de pobre, rico, não, queria uma saúde de melhor qualidade destinada a todos os juremenses. A questão de internamento do Hospital de Jurema, nós só tínhamos internamento em obstetrícia, aí implantamos no hospital, clínica médica, pediatria, não só para observação desse paciente, mas internamento, toda a medicação garantida pelo tempo que fosse necessário para esses internamentos, para essa melhor qualidade. Implantamos, construímos um laboratório nas dependências do hospital para melhor atender principalmente aos pacientes internos, que esses pudessem contar com exames periódicos e avaliação de seu quadro clínico. Fizemos a parte de fisioterapia também dentro da dependência do hospital, para que aquelas crianças que todos os dias se deslocavam até a capital e outros centros distantes fossem atendidos lá nas dependências do hospital com fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo. E essas crianças eram muito bem recebida pelo prefeito. Na época, o prefeito galego, ele diariamente visitava o hospital às 6h30, 7 horas da manhã, ia em todas as enfermarias, conversava com os pacientes internos, perguntava como estavam sendo tratados, se estava faltando alguma coisa. As crianças que estavam internas nas pediatrias, ele levava sempre um brinquedo para elas. E essas pessoas, e no final tomava café com os funcionários, para depois descer para a prefeitura para despachar. Então foi um marco grande nesse governo que era muito ligado à população. Era o prefeito ligado à população nos seus momentos mais difíceis, que é quando a gente estamos doente ou com algum ente querido hospitalizado. Essa parte de humanização é muito bom e muito gratificante. E isso foi o marco do governo de Galego durante todos esses anos, e continuamos com esse mesmo foco dentro da saúde de Jurema. Depois ele veio a construir o centro da Policlínica, né? Um centro de especialidades, onde contratou N profissionais, se não me engano, não me falha a memória, 21 especialidades, para dar assistência àquela média complexidade, para que as pessoas não precisassem se deslocar para fazer uma consulta com um ginecologista, um obstetra, um ortopedista, pediatra, que o Dr. Zé Carlos foi nosso primeiro pediatra, e até hoje ele tem um vínculo muito bom e muito grande com o município de Jurema. E cada uma dessas pessoas de Jurema sabe a importância dessa saúde voltada para eles, sempre visando o melhor atendimento, medicação, era pego no seu próprio local onde fazia a sua consulta, sempre, nunca faltando os seus medicações para as suas doenças, para os seus problemas de saúde. Então foi sempre esse governo que eu quero falar, e que a população de Jurema sabe muito bem, que acompanharam todo esse governo, que nunca tiveram dificuldade em pegar sua medicação, de conseguir seus exames, de conseguir ajuda, de conseguir um carro para transportar eles a hora que fosse, para qualquer lugar. Então fazemos uma saúde para o povo de Jurema, para a população mais carente, para que todos tenham uma saúde de qualidade. E que é isso que visa e sempre visou esse governo. Lembrando também que na gestão de Galego foi dado muita oportunidade, como já foi dito no Café com Galego com Educação, que os profissionais nossos e as pessoas que de alguma maneira tiveram oportunidade para estudar, que eu lembro que a gente, quando estudávamos, ia num sprint, e depois do governo de Galego começou
de um ônibus, 2, eu acho que hoje vai 3 ou 4 ônibus de estudante. E começamos a acolher esses profissionais que trabalhavam como técnico, a maioria hoje é enfermeiro, continua trabalhando com a gente, e sempre tinha oportunidade dentro do município, quem se formava tanto em um curso técnico como superior, o seu primeiro emprego era garantido, sempre não deixou de dar oportunidade ao juremense. Então todos hoje nós temos, a grande maioria, são filhos de Jurema, são técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontólogos, advogados, muitas pessoas que se formaram dentro desse governo de 2005 para cá, que estão na ativa, trabalhando com a gente. Isso foi um grande marco, a oportunidade ao juremense. Para quem quis crescer, quem quis estudar, sempre teve essa grande oportunidade, né, no governo do Galego. Gostaria de saber do pré-candidato Galego se esse foi eleito com a vontade do povo de Jurema, o que é que ele tem de proposta para oferecer aos munícipes em mais melhoria para a saúde do nosso município. Obrigado e tenham a todos uma boa noite. Vocês viram aí, viu, fazendo a sua explanação belíssima. Nós temos que falar sobre tudo aquilo que nós fizemos na saúde. E uma coisa eu tenho, assim, dentro de mim. Aquilo que eu estou falando para você, eu vivenciei. Eu participei da saúde. Todo dia, eu ia no hospital. Se eu não fosse de manhã, às 10 horas da manhã, eu ia à noite se eu viajasse. Então, eu participava ativamente da questão da saúde. Por quê? A minha preocupação era o bom atendimento, para que o paciente, quando chegasse doente no hospital, que ele já está humilhado pela própria doença, ele tivesse um bom atendimento e não recebesse mais uma carga de brutalidade para piorar seu estado de saúde. E pensando dessa forma, nós qualificamos todo esse pessoal, fizemos uma reforma no hospital, que eu peguei o hospital na época, aquela ala nova que foi construída no governo anterior, as bacias do banheiro, elas simplesmente eram parafusadas no chão. Ela não tinha um encanamento para escoar os dejetos se alguém por acaso fosse usar o banheiro. E fizemos uma reforma ampla, não só da construção de paredes, mas também no quadro de pessoas que trabalhavam lá. Me preocupei também com a questão do TFV, o transporte fora do domicílio, porque era uma agonia. Se você está em um socorro, você tinha que procurar um motorista para saber se o motorista queria ir, se poderia se disponibilizar para sair para outro município, né? E depois disso teria que arrumar um carro para esse motorista pegá-lo e levar esse paciente para outro hospital. Então era uma dificuldade muito grande. Você que é de Santo Antônio das Queimadas, você lembra muito bem que para você poder ser socorrido, você tinha que passar pelo crivo dos vereadores daí, dos políticos daí de Santo Antônio das Queimadas, para depois vir o motorista trazer essa pessoa até Jurema. Se fosse do partido da gestão da época, tudo bem, você era socorrido. Se não fosse, você ou viria a pé ou iria morrer em casa. Então a nossa preocupação sempre foi essa, de dar as melhores condições para que o hospital oferecesse um serviço de qualidade. Eu lembro muito bem que na primeira semana da nossa gestão, Roberto Val contratou 5 médicos para dar os plantões e as equipes de enfermeiros, né, que vieram do Recife, técnico de enfermagem, e aquilo deu uma mudança muito grande no atendimento no hospital. Né? Então, Vilma tem toda a razão de ter tocado nesse assunto tão importante, e saiba, Vilma, que eu lhe agradeço muito
por tudo que fizemos juntos. E agora nós vamos tomar o cafezinho, né? Que agora também é skate. E vamos ouvir a nossa amiga Marluce, que também fez parte da nossa administração do governo passado. Boa noite, pré-candidato Galego. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. E eu quero deixar aqui um forte abraço a todos aqueles que pertencem à nação Gabiru, a essa bandeira amarela. Vamos vestir a camisa e vamos lutar mais uma vez, né? E hoje o nosso tema é saúde. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a atenção básica, enfatizando também a farmácia básica na época. Vou fazer um breve relato, porque o tempo é pequeno e vou resumir o máximo. Bem, você lembra, Galego, quando você assumiu em 2005, nosso município tinha 4 PSF, onde 3 funcionavam em um mesmo local, ou seja, lá na sede do Castelo, e o 4 em Queimadas. Foi quando você revolucionou nossa saúde, né? Começou pela atenção básica também, essa revolução que foi desvinculando os PSF, ou seja, levando cada PSF para a sua real localidade. Você levou o PSF Zona da Mata lá para a região do Sítio do Meio, para atender aquela localidade, seja ela mais próxima ali do Sítio do Meio, ou aquela mais distante, com divisa de Quipapá. Se eu não me engano, é o Sítio Boa Sorte 2, eu acho que é isso. Onde a equipe de saúde estaria lá de segunda a sexta para assistência médica, aquela região, com 28 sítios. Isso é o total do PSF Zona da Mata. Tinha também os atendimentos à saúde bucal, que era realizada na época em unidade móvel, que também você adquiriu para o município. Você levou também o PSF Mocós para aquela região, que é o povoado Mocós, que é o seu devido lugar, quer dizer, onde a equipe também ia prestar assistência médica também a 28 sítios também. Tinha também a saúde bucal, que era realizada no próprio posto. Com essa desvinculação, você sanou uma preocupação sua, que era o atendimento, ou seja, a assistência médica à nossa população da zona rural, que é uma das grandes preocupações que eu lembro que você sempre nos falava. E você sanou fazendo essa desvinculação, levando realmente cada PSF para a sua localidade, deixando com isso, né, a população assistida. Enfim, você deixou, né, o PSF Castelo na sede, ou seja, no próprio castelo, no próprio prédio, onde lá também funcionava uma farmácia central, né, que além de fazer o abastecimento de todas as farmácias dos PSF, ela também fazia a dispensação também lá no local. Lembro que na época, quando você era prefeito, veio uma inspeção da Secretaria do Estado e lhe parabenizou, né, pela quantidade de itens de medicamento que você mantinha lá na farmácia. Era um total, acredito que era 67 itens. Destes, você passava dos básicos 23 itens a mais. Foi por isso que a farmácia básica se destacou na época, né, com a dispensação desses medicamentos para a nossa população. Lá nós tínhamos uma pessoa, né, para fazer esse atendimento, para fazer essa dispensação, essa educação continuada com os nossos pacientes, para explicar tudo direitinho como cada paciente iria tomar a sua medicação. Foi bem aos poucos que nós fomos implantando essa educação continuada. Tínhamos também os medicamentos psicotrópicos, ou seja,
os medicamentos controlados, que era um total também de 27 itens. Todo paciente que fazia uso de medicamentos controlados recebia imediatamente sua medicação controlada. Isso também foi um dos marcos muito grandes que você trouxe para nosso município. Foi a dispensação de medicamentos básicos e não básicos para a nossa população. Esse só é o que lembro, né, no momento. Assim, o que mais chamou a atenção foi justamente esse grande passo que você deu para a nossa saúde, que até então nós não tínhamos esses atendimentos. Boa noite a todos. Um forte abraço. Vocês viram aí Marcos fazendo a formação na assistência básica e realmente em 2005 nós implantamos a saúde na feira. A saúde na feira consistia em vários atendimentos de especialidades diferentes, principalmente naquelas áreas que a gente não tinha em Jurema, que era na área de psiquiatria, que prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer de próstata. Inclusive, na época nós fizemos um convênio com alguns municípios e trouxemos as unidades móveis para Jurema, que inclusive eu adquiri uma para Jurema, que ela fazia o atendimento de todas as unidades nas escolas, e fiz um convênio com o governo do Estado para trazer essa equipe médica que chegava a 20, 22 médicos por semana de saúde na feira. Muita gente lembra daqueles ônibus que ficavam estacionados lá na praça e todo santo dia nós tínhamos em torno de 300 a 400 atendimentos médicos de especialidades diferentes. E aí muita gente descobriu que tinha um câncer, muita gente infelizmente chegou a falecer e uma grande quantidade de pessoas se recuperaram e foram fazer o seu devido tratamento. Inclusive, o convênio dava o direito ao transporte dessas pessoas para o tratamento no Hospital do Câncer em Recife. Marcos falou também da questão das especialidades. Não é? As nossas especialidades, eu falei que nós tínhamos 13, eu me equivoquei, nós tínhamos 15 especialidades na policlínica, que são elas: cardiologistas, endoscopistas, pediatra, ultrassonografia, psiquiatra, odontólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, terapeuta ocupacional, clínico geral, oftalmologista e ginecologista. Então, eram centros, e é ainda um centro de referência na nossa região, porque nós temos várias especialidades na área. E também nós criamos o programa Saúde Mental. Saúde Mental, porque em Jurema nós tínhamos muita gente que tem problema de saúde mental. Muitas vezes a gente fez até um trabalho para saber o porquê de tanta gente com esse problema mental aqui em Jurema. E nessa pesquisa, nesse trabalho que foi feito, nós descobrimos porque que muita gente era resultado da fome, era resultado de um parto mal feito. Então a criança ela ficava desnutrida e com a sua desnutrição a sua saúde era afetada, principalmente a saúde mental. Por isso que nós tínhamos tanta gente aqui, cadastramos em torno de 480 pessoas e dava um medicamento conforme a necessidade de cada um. Então, o agente de saúde, ele deixou de levar o remédio. Ele trazia o paciente para a policlínica para ser avaliado pelo psiquiatra. Teria que ser avaliado pelo psicólogo. Então, ele recebia a carga de remédio que era necessário para ele naquele momento. Conforme ele ia fazendo aquele seu tratamento, a carga de remédio diminuindo para fazer a manutenção. E dessa forma, nós conseguimos tirar muita gente da rua
Quem é que não lembra, hoje você é uma pessoa de 30 anos, tinha medo de Zé Pina, tinha medo de fulano, que saía correndo atrás das pessoas na rua. E através da criação da saúde mental do nosso município, nós eliminamos esse fator. E quanto à desnutrição, nós tínhamos uma nutricionista que ela atendia a gestante. Desde o momento que ela engravidava, ela já ia fazer o seu pré-natal no posto de saúde. E muitas vezes era encaminhado para o Mãe Coruja. Lá no Mãe Coruja se recebia toda a assistência durante a gestação e mais recebia um kit de banheira, de enxoval, para que o bebê, quando nascesse, tivesse a sua roupinha, a sua banheira, enfim, todos os apetrechos para que a mãe pudesse oferecer um conforto melhor para aquela criança que era recém-nascida, né? E a questão das ambulâncias, eu já falei anteriormente, cada PSF tinha sua ambulância para poder transportar os pacientes para a sede, que seria aqui no hospital. Então, o nosso trabalho na saúde, ele sempre foi voltado, sempre, para a melhoria do atendimento à população juremensee. Por consequência, atendia-se também toda a região. E mais, na questão da medicação, nós tínhamos aqui no Castelo a farmácia básica, que eu tive que colocar uma funcionária que era Grazi, para ela poder controlar o estoque, não deixar remédios vencerem, porque a quantidade de remédio era tão grande que nós doávamos remédio para o hospital de Agrestina, nós chegamos a doar para Cupiga, nós chegamos a doar para Calçados, enfim, para alguns hospitais que tinha aqui na região, e a gente não iria deixar esse remédio vencer. Então a gente fazia uma distribuição pelos outros hospitais. Tanto é que nós tínhamos bom relacionamento com os hospitais daquela região, principalmente Agrestina e Cupira, e Panelas, porque era uma via de mão dupla. Quando o Jurema podia ajudar, Jurema ajudava com medicamento, com ambulância, com atendimento das pessoas daquelas localidades, e quando nós precisávamos de uma cirurgia, ia para Cupira, ia para Agrestina, então a gente tinha uma parceria aqui na região. E dessa forma, nós fizemos uma saúde da assistência básica exemplar. Então vamos ouvir agora o Dr. Jefferson, que é um dos médicos que vocês conhecem muito bem. O Dr. Jefferson começou comigo em 2010, 2009 para 2010. E está até hoje aqui em Jurema. Graças a Deus, o prefeito Aguinaldo também tem essa sensibilidade de cuidar bem da saúde e manter os profissionais que têm a capacidade de um atendimento melhor. Então vamos ouvir agora o Dr. Jefferson e tomar um cafezinho. Não esqueça do cafezinho com galego. Boa noite, pessoal, povo de Jurema. Venho aqui participar desse café com galego. Um grande amigo, estimo muito, me convidou, me fez esse convite para falar um pouco da saúde de Jurema. Eu posso falar da saúde de Jurema, um dos médicos que mais tempo estou no município. Vi a evolução da saúde, hoje o tema é saúde, então vamos nos limitar à questão de saúde. Eu, como médico, sou um médico do município que posso falar da evolução que houve na saúde de Jurema. Lógico que há muito a melhorar ainda, só que para o que era antes, eu vi a evolução no mandato do Galego e nesse mandato do Aguinaldo, nos dois, eu acompanhei, trabalhei, fiz parte, faço parte na verdade ainda, e estou aqui para dizer o quanto foi importante o trabalho do pessoal, a dedicação. Lógico que tem suas dificuldades, não depende só deles, né? Depende de um governo estadual, um governo federal, os recursos muitas vezes são escassos, mas eu acompanho de perto. E quem sabe, vocês que me conhecem, eu não tolero essas coisas erradas. Portanto, eu estou sempre cobrando quando tem alguma coisa faltando e até o momento estão respondendo. Estimo muito Galego por ser uma pessoa presente. Mesmo sem estar no mandato, esses 8 anos, ele sempre estava aí presente no hospital,
perguntando se alguém estava precisando de alguma coisa, mesmo ele sem ser prefeito, mas ele ia atrás para ajudar, como sempre faz. Quem o conhece sabe disso. E agora, nesses tempos de hoje, nessa pandemia, que chegou agora no nosso país, no início do ano, é mais fundamental, é esquecer a educação, esquecer de um bom sentido, não que deixar para lá, mas é tudo voltado na saúde. Bem, gente, Dr. Jefferson, ele está representando todos os médicos que por Jurema passaram. Dr. Jefferson, ele começou comigo logo recém-formado e está aqui em Jurema até hoje. Ele é o médico mais antigo que nós temos no nosso quadro de funcionários no atendimento à saúde. E eu tinha um cuidado todo especial de selecionar os médicos, aquelas pessoas que tivessem a proposta de fazer uma saúde humanizada, de acolher o paciente, ver a necessidade das suas enfermidades e confortá-los também. Ser um médico parceiro, um médico amigo. Não simplesmente aquela pessoa que chega, senta numa mesa, passa o receituário e vai embora. Então a nossa preocupação sempre foi essa, de procurar pessoas que tivessem aquela identidade com meus pensamentos. Uma pessoa que sentisse que aquela pessoa que em pouca condição ela fosse bem atendida como se fosse num consultório particular. E quero agradecer a Dr. Jefferson pelas suas palavras e dizer que Jurema continua nesse caminho de dar um bom atendimento à sua população e não discriminar. Na saúde não tem discriminação. Na administração pública não deve existir discriminação de partido A ou partido B. Veja, eu estou recebendo informações aqui de algumas pessoas que não têm educação e estão entrando na live e falando até palavrões. Estão escrevendo palavrões. Essa pessoa não tem escrúpulo, né? Porque se ela tem raiva, se ela não quer assistir, se ela não quer ver a verdade, então simplesmente não assista. Mas se está assistindo, eu agradeço muito, porque está dando ibope para a gente. Então, mas se contenha nos seus comentários. Não seja, não use palavras de baixo calão. Fale qualquer coisa, mas respeite, porque tem crianças assistindo, tem mulheres, tem famílias assistindo. E não são poucas não, viu? Para o seu conhecimento. Eu sei que você vai ficar mais irritado ainda, porque está sabendo que tem muita gente assistindo o Café com Galego. Então vamos ouvir agora. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. É o Dr. José Carlos. Foi pediatra aqui no nosso município e ele vai dar o parecer dele. Mas vamos tomar primeiro aquele cafezinho com galego, né? Que você sabe, é saboroso. Pois é, minha gente querida de Jurema, eu estou aqui para falar de um amigo. Fui médico em Jurema, na administração levado por ele. Eu quero dar um testemunho valioso, um testemunho de um profissional médico que fez um trabalho, acho que muitas de vocês podem lembrar de mim como pediatra. Pois então, Galego, quando me levou para Jurema, eu fiz uma coisa excepcional na mentalidade do que a pediatria espera. Eu fazia atendimento em todos os PSFs, levado pelo Galego. Coisa interessantíssima. Havia um compromisso de ter pediatra em todos os PSFs. E esse testemunho eu quero dar a vocês. É uma gratificação no meu trabalho que eu fiz. Reconheço que foi uma coisa muito importante, uma inovação que o Galego implantou. Eu acredito que algum de vocês que estejam me escutando se lembre do pediatra que eu fui para algum de vocês, tá certo? Eu quero dar esse referencial de trabalho
Não só porque ele é meu amigo, é porque realmente foi um trabalho significativo e importante. Eu, como médico pediatra, e fazer esse elogio e ao mesmo tempo dar esse testemunho. E, quem sabe, renovar novamente esse trabalho que foi muito significativo e muito importante no futuro. Um abraço a todos. Sábado, então, vamos escutar o Galego falar um pouco da saúde, a perspectiva que tem para o município de Jurema. E, com certeza, será uma coisa que todos nós recolheremos como importante e valioso. Um abraço a todos, tá certo? Pronto, aí vocês ouviram o que o Dr. Zé Carlos falou. O Dr. Zé Carlos, ele foi o médico dos meus filhos. Porque em Jurema, nós não tínhamos um pediatra. E quando eu precisava do atendimento pediátrico assim, para meus filhos, para crianças e pessoas que eram meus amigos, eu ia até a Cristina para levar para o Dr. Zé Carlos atender. E eu via a forma que o Dr. Zé Carlos pegava aquelas crianças, fazia aquele atendimento do lequinho no consultório particular. Uma consulta com o Dr. Zé Carlos, ele, com a criança, ele diagnosticando cada criança, não era meio de 40 minutos. Lá na rede pública. E eu prometi a ele. Eu disse, Dr. Zé Carlos, no dia que eu for administrador de Jurema, eu vou trazer o senhor para Jurema, para atender aquela minha comunidade, aquela minha população carente. E um dos exemplos que eu posso citar da carência na nossa comunidade foi que, certo dia, eu estava na prefeitura em reunião com os coordenadores dos PSFs e falando sobre a questão do desenvolvimento humano de Jurema. E vocês sabem que o desenvolvimento humano do município, ele se mede pela quantidade de óbitos de crianças até 1 ano de idade. E nós reduzimos drasticamente esse índice. O IDH de Jurema, ele ficou muito bom, que ele passou de 378 mortos antes de completar 1 ano por 1000. E nós reduzimos para menos de 20. E nessa mesma reunião, nós detectamos uma criança que mora na Santa Luzia. E a enfermeira-chefe disse que a gente estava perdendo mais uma criança aqui no nosso município. Que o bebê tinha 6 meses, pasme, o bebê tinha 6 meses e ele pesava 1,5 kg. Ele não tinha como tomar uma vacina, porque não existia musculatura nele. A gente pegava ele na palma da mão. E naquele momento eu disse a ela, nós temos que tomar uma providência. Como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? E assim nós fomos lá na Santa Luzia. Todo mundo da Santa Luzia sabe quem é. Essa pessoa que eu não vou falar o nome para não identificá-lo, nem dizer para quem ele trabalha até hoje, né? Ele reside no sítio, ele é caseiro de um sítio. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquele bebê que cabia na palma da mão, eu não estava acreditando. Eu só tinha visto aqui na televisão, quando passava aquela reportagem da África, né? Aquelas crianças desnutridas, morrendo, abandonadas. E quando eu fui sair com a criança, eu chamei a ambulância, chamei os médicos, e o Dr. Zé Carlos era um deles. E aquela criança estava totalmente desenganada. Quando nós fomos sair, eu vi um barulho dentro do quarto. Vocês sabem como é esses quartos de sítio, né, que não tem janela, tudo escuro. Aí eu vi alguma coisa se mexer lá dentro. Aí tinha outra criança de 5 anos. Quando a gente acendeu a luz do celular, ela correu para o canto da cama comendo. Ela tinha 3 pessoas. E ela não estava acostumada com aquilo. Aí eu, no mesmo instante, eu disse, vamos chamar outra ambulância. Vamos socorrer essa criança também.
E a mãe estava sentada no sofá assistindo televisão. E eu disse, eu vou dizer um monte de coisa a essa mãe. Aí quando eu chamei a mãe, ela levantou-se com uma barriga desse tamanho. Ela estava com um cisto na barriga. Estava doente. Aí o que fizemos? Levamos a mãe também para o hospital. Levamos a mãe e as duas crianças. O bebê de 6 meses, nós levamos para o hospital infantil. Para o infantil do regional. E quando chegou lá, a médica viu aquela criança e a assistente social, elas esculhambaram com o prefeito de Jurema. E tinha razão. Como é que chega numa situação daquela? A partir daí, chamei toda a equipe e demiti toda a equipe do PSF. Porque aquela ali deveria ser identificada logo no seu início. Não esperar 6 meses, uma criança ia a óbito. Quando foi uma semana, a criança foi transferida de volta para Jurema. Quando voltou para Jurema, voltou prescrito uma medicação para ela, que era um suplemento alimentar, que ela tinha que tomar um vidro de 100 ml a cada hora. De hora em hora ela tinha que tomar um vidro daquele. A criança estava tão fraca que a médica disse que ela não pode tomar os 100 ml de uma vez. Dá 50 ml até ela se fortalecer um pouco mais. E vocês não acreditam. Aquela criança, depois de 5 meses, ela estava pesando quase 12 quilos. Quase 12 quilos. Esse suplemento alimentar, ele custou ao município R$28.000. É um suplemento que é importado da Alemanha. E na época, o juiz daqui era o Dr. Carlos Valença. Ele soube desse ocorrido e arrecadou o dinheiro que tinha no fórum, daquelas ações que as pessoas pagam fora, e ele encaminhou para o município R$8.000 para ajudar no tratamento dessa criança. Aninha, a menina, nós fizemos tratamento dela, mas infelizmente, como ela já tinha 5 anos, e ela já vinha sofrendo há muito tempo com a desnutrição, com o abandono, com a falta de um médico pediatra para diagnosticar qualquer problema que ela tivesse, ela até hoje tem sequela. A mãe nós mandamos fazer a cirurgia dela, em Garanhuns, cuidando dela, e depois de 6 meses, todos foram para casa, sadios e saudáveis. Então, até hoje. Então, doutor José Carlos, como pediatra, o senhor ia para o sítio do meio, mas tinha uma criança aqui no Jurema doente, as pessoas iam até o segundo para o senhor atender. Quando o senhor estava no banho, era a mesma coisa. Quando o senhor ia para Queimadas também. Então, todos os PSFs, o senhor atendia essa demanda da falta do pediatra em Jurema. Então, mais uma vez, eu quero registrar aqui a falta de educação de pessoas que entram na live para poder gritar, xingar, falar. E eu quero dizer a você, Robson, que está aí em São Paulo, um grande abraço para você, porque você, inclusive, trabalha na saúde aqui em Jurema. Portanto, aquele abraço que Deus denomina. Agora vamos ouvir Chico de Miguel. Chico é aquela pessoa que é pioneiro na policlínica. Quando nós abrimos a policlínica, Chico foi o primeiro funcionário a estar lá e continua lá até hoje. Então vamos ouvir nosso amigo Chico e tomar aquele cafezinho, que é muito saboroso. Eu sou o diretor da Policlínica, me chamo Francisco. Quero falar sobre a Policlínica, que veio através do prefeito Galego, com uma equipe de médicos especializada em cardiologista, ortopedista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo. Temos fisioterapia, nós tínhamos medicações controladas, a medicação popular. E há 16 anos que a gente tem essa equipe de médicos, a população são bem atendidos, com muito carinho por a gente que trabalha na Policlínica, por Galego também, e que
nós estamos aqui voltando de novo para que o nosso trabalho continue, junto com o prefeito, junto com os vereadores e eu como diretor também da Policlínica para nós ajudar a população e queremos o bem-estar de todos. A nossa policlínica era equipada com cardiologista, ginecologista, ultrassom, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo. Bem, daí a palavra do Chico, nós já falamos a respeito da policlínica, a utilidade, né, para aquele tratamento municipal e oferecer um trabalho com qualidade para atender melhor a nossa população. E continua até hoje. Quando se precisa de uma especialidade, você procura a policlínica e lá nós encontramos as especialidades. Quando se encontra na policlínica especialidade, Giselda é uma pessoa que trabalha no setor correto, certo? Porque pensa uma pessoa de falar da Giselda. A Giselda, ela desenrola ali, marca cirurgia, marca consulta, marca um exame. Às vezes eu chego, Giselda, pode ter alguma pessoa que está precisando de uma ressonância. Peraí, Galego, ela luta, batalha e acaba conseguindo marcar esses exames. Né? Então já foi ressaltada toda a importância da policlínica. Quero agradecer a você, Chico, pela sua dedicação, pelo seu trabalho e o amor que você tem ao seu trabalho e a essas pessoas que me procuram. Então aquele abraço maravilhoso e que Deus nos proteja e ilumine. E agora nós vamos falar, vai ter o último, né? O último vídeo que é a doutora Basti, que é a nossa fisioterapeuta. Foi ela que deu um pontapé inicial aqui ao Centro de Reabilitação do nosso município. Então, a palavra está com o doutor Basti e vamos marcar um café saboroso. Oi, povo juremense, que prazer! Oi, povo juremense, que prazer estar aqui, né, fazendo esse vídeo. Que saudade! Eu sou Vasti Santana, sou fisioterapeuta, a qual eu fui coordenadora, no tempo do prefeito Galego, coordenava o CAP, que era o Centro de Assistência a Pessoas Especiais. Espero que o CAP esteja funcionando. O nosso primeiro paciente foi Paulinho, que morava num sítio, não me lembro bem do sítio, mas espero que ele agora deve estar um rapaz, né, muito bonito. Espero que não esteja mais na cadeira de roda, né? Até eu mudei, né, agora com os cabelos grisalhos. E espero que Paulinho esteja muito bem, ok? E aí, gente, o prefeito Galego nos deu um apoio muito grande. Foi grande a responsabilidade de formar esse centro, mas aí com muita garra, com muito trabalho, sempre prestativo o prefeito, na época, Galego, com o centro, com muita responsabilidade. E aí convocamos uma psicóloga, uma fono, a minha pessoa era fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, uma equipe multiprofissional, que demos assistência, né, durante todo o governo do prefeito Galego. Espero que o centro esteja funcionando, né, e se não estiver funcionando, com certeza, na gestão de Galego, como prefeito, né, no próximo ano, se Deus permitir, né, o centro voltará a funcionar. Foi bom estar aqui falando com vocês. Um abraço, beijo, aliás, um abraço bem apertado em todos. Se cuidem, hein? Veja só, minha gente. A doutora Basti é uma das melhores profissionais que nós temos na área de fisioterapia no estado de Pernambuco. Ela trabalha na CD, ela trabalha em Caruaru, ela trabalha na Agrestina, e a doutora Basti veio trabalhar conosco aqui. E naquele momento eu disse a ela, faça acontecer,
porque nós temos aqui Romário, que é filho do Velho. Eu vi o sofrimento deles com aquela criança subindo aqui para o hospital, nessa cadeira de madrugada, e aquilo me cortava o coração. Paulinho, ele é filho de Zé Paisela, que ali perto da Estação de Setembro. E Paulinho era um menino assim, altamente inteligente, mas tinha sua deficiência, e naquele momento eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu só saí daqui de Jurema para ir para Recife, lá na ASD, e fazer um tratamento de 40 minutos, 1 hora. Sair aqui 3 horas da manhã para chegar aqui de volta 8, 9 horas da noite. Saía daqui para Pai em Garanhuns, que também era a mesma situação. A gente pagava a Pai, o município pagava a Pai, e o atendimento era de péssima qualidade lá em Garanhuns. Por quê? Se perdia o tratamento na viagem, o cansaço das viagens. E nós começamos lá no hospital, numa sala lá do hospital. Disseram, faça. Eu lembro muito bem, doutora Basti, um dia que nós fomos comprar os equipamentos no Recife, e a senhora dentro da loja parecia uma criança numa loja de brinquedo. Posso comprar isso? Posso comprar aquilo? Eu disse, doutora Basti, a senhora é que sabe, a senhora que tem o conhecimento. Compre, faça, e realmente a senhora fez acontecer aqui. Porque o centro de reabilitação, ele funciona até hoje. Graças a Deus, ele está funcionando aí muito bem. Tem 2 ou 3 fisioterapeutas para poder atender a demanda de Jurema, que ainda é pouco, né? Mas dentro da nossa proposta, dentro daquilo que nós fizemos, está aí o resultado do centro de reabilitação, né? Então, eu tenho muito que agradecer por tudo que a senhora fez aqui na nossa saúde. E vamos para a parte final agora da nossa live, tomando aquele cafezinho, né? Quero mandar um beijo e um abraço grande aqui para a dona Eusébia, lá de Santo Antônio das Queimadas, porque aqui o pessoal diz aqui, olha, dona Zebinha, porque dona Zebinha é aquela pessoa que está sempre ali, disposta a nos defender, a falar por nós e nos dar o apoio, né? Como tantas outras pessoas, que se eu fosse citar aqui cada pessoa, eu iria passar a noite todinha falando nome por nome. Ficaria muito cansativo, né? E quero parabenizar a todos os pais, que amanhã é o Dia dos Pais. O pai não é só aquela figura masculina, tem aquela figura feminina, que é a mãe, que ela é mãe e pai, que ela soube conciliar as duas coisas e muitas vezes abdicou da sua vida normal para poder se dedicar aos filhos, para criá-los, educá-los e torná-los homens de respeito e com caráter. Então, a todos os pais, sem exceção, aquele abraço maravilhoso e que Deus ilumine cada um de vocês para que possam continuar dando o melhor de si na criação e na educação dos seus filhos, né? E finalizando, eu quero parabenizar, eu queria até o cartaz aqui, para falar de uma figura importante numa administração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nesse tempo de pandemia, nós estamos vendo o sacrifício de cada um que faz a saúde. Pessoas que estão se dedicando até 24 horas por dia, né? Eu venci o Covid. Eu estava enfermo aqui na minha casa, passei 33 dias. Aqui, recebi a minha alimentação pela janela, para não contaminar ninguém e não agravar a minha situação daquele momento que eu estava. E essa semana, eu estava tomando banho e por um momento eu queria me lamentar por tudo aquilo que eu passei. Aí eu parei para pensar,
Eu disse, não, eu tenho que agradecer a Deus. Sempre a Deus. Porque eu estava no conforto da minha casa. Eu estava enfermo, mas eu estava no meu quarto, na minha cama, na minha cozinha, usufruindo do conforto da minha casa. E quantas pessoas que estão aí pelos hospitais afora, em cima de uma maca, como eu vejo na televisão, dentro de uma ambulância, esperando um leite para poder ser socorrido. Pessoas que morrem na porta de um hospital. E eu estava no conforto da minha casa. Aí agradeci a Deus. Passou aquele pensamento negativo de reclamar e veio a graça de agradecer a Deus por dar a saúde a mim, por dar a saúde a tantas e tantas pessoas. Hoje nós temos mais de 100 mil mortos no Brasil. Nós temos aqui uma dezena de pessoas que morreram do Covid aqui no nosso município, né? Às vezes, até por negligência, não do paciente, de pessoas que não têm a responsabilidade de pegar sua máscara quando sair à rua e usar, de higienizar suas mãos, usar o álcool gel. Quero parabenizar ao secretário Adinaldo pelo brilhante trabalho que ele está fazendo à frente da Secretaria de Saúde e no combate a essa pandemia. Nós sabemos que muitas vezes eu vi ele ir para a feira, entregar o álcool gel, entregar a máscara, entregar o sabão líquido e a pessoa simplesmente jogar aquilo no chão. Uma total falta de respeito, uma total falta de responsabilidade. E Adinaldo ia lá, pegava aquilo de volta e oferecia de novo à pessoa. Por isso que nós estamos hoje com 86 casos. A gente acha muito, e realmente é muito. Mas em relação a outros municípios, como por exemplo Lajeado, Panelas, Lagoa dos Gatos, Cupira, enfim, as cidades que nos cercam aqui, não tem menos de 300, 400 casos. A quantidade de pessoas que foram a óbito, muito, muito maior, muito superior. E Adinaldo soube conduzir a sua equipe. Aí sim, a equipe, aos verdadeiros heróis. Não são aqueles da televisão, não são aqueles da revista em quadrinho. Os verdadeiros heróis estão aqui. Os profissionais da saúde. Porque vocês aqui de Jurema, vocês deram exemplo. Vocês se dedicaram e estão se dedicando até hoje. Muitos profissionais, como por exemplo, Débora, minha filha, ela teve o Covid e ela adquiriu no seu trabalho. Nós tivemos aqui uma pessoa importante que trabalhou na saúde de Jurema e trabalha, é o Dr. Pedro Ferreira. Ele trabalhou no sindicato, ele trabalhou no hospital, e quantas pessoas ele não operou, ele não evitou a morte daquela pessoa, e ele chegou à beira da morte por conta do Covid. Ele teve seu pulmão afetado em 54%, e ele disse a mim, Galego, foi Deus que operou um milagre na minha vida. E realmente, doutor Pedro, Deus é o médico dos médicos, Ele que dá a nossa cura, Ele que nos protege, Ele que nos abençoa. Então, eu não poderia deixar de falar do Senhor, como eu tenho que falar também de um grande homem aqui em Jurema, que foi o Dr. Siqueira. Foi um médico assim dedicadíssimo a nosso município. Dr. Siqueira, naqueles anos de 1960 a 1970, que era uma coisa raríssima, um município do porte de Jurema ter um médico. E Dr. Siqueira veio de Recife e se estabeleceu no nosso município, teve sua família aqui, e Dr. Siqueira foi pioneiro, porque Dr. Siqueira foi aquela pessoa que cuidava da nossa saúde e cuidou da nossa educação. Foi ele que fundou o primeiro e segundo grau em Jurema, aqui no Castelo. Inclusive eu estudei com ele. Então foi um grande homem. Quero dizer a todos os profissionais
que vocês estão de parabéns. Vocês sim são os verdadeiros heróis. E tem uma pessoa que está no comando profissional de vocês. Adinaldo está sabendo fazer e está fazendo acontecer aqui em Jurema. Porque essa pandemia, ela vai passar. E a sequela que vai ficar em Jurema, nós não vamos esquecer daquelas pessoas queridas, daquelas pessoas amadas que foram embora, que partiu dessa vida para outra, por conta de um vírus e por conta de responsabilidade de algumas pessoas que eu ainda vejo andar na rua, sem sua máscara de proteção, dizendo que isso não é nada. Tem uma responsabilidade. Olhe para o seu semelhante. Se você não tem amor à sua vida, mas tem amor à vida do próximo, faça como Deus. Deus deu seu Filho para nos salvar. Então salve o seu vizinho, salve um amigo seu, tenha a responsabilidade, use sua máscara de proteção, higienize suas mãos, não saia para a rua por sair, saia quando for necessário. Então vocês são os verdadeiros heróis desse município e do nosso Brasil. Parabéns a todos que fazem a saúde no mundo, porque vocês estão fazendo acontecer. O mundo hoje está vivendo essa pandemia e graças a esses profissionais as sequelas estão sendo a mínima possível. Mas depende muito de cada um de nós, porque eu sei o que eu passei. Fiquei 33 dias na minha casa, recebendo alimentação pela janela, e eu achei que nas 2 primeiras semanas eu não iria resistir. Mas Deus, aquele Pai poderoso, Ele me agraciou mais uma vez. Que Deus proteja cada um de nós. E até o próximo sábado, que no próximo sábado estaremos com uma nova live falando da ação social. E até lá, e um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus nos proteja e nos ilumine. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é a fé, a esperança, o sonho da gente. E eu tô com ele, não abro, ele é competente. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Ele dispara na frente, é com ele que eu vou. Campeão, vencedor. O povo está do seu lado, você tem valor. Campeão, vencedor. Agora me dá um abraço, você já ganhou. Ele é o cara que merece ser um vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é a fé, a esperança, o sonho da gente. E eu tô com ele, não abro, ele é competente. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Ele dispara na frente, é com